Salmo 51, versículo de número 10. Salmo 51, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Diga isso, todos juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Versículo 17 diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Digam todos amém. Amém. Assenta aí no seu lugar. Glória a Deus. Eu vou esperar que todos se assentem, para que nós possamos dar lugar ao Espírito para que Ele fale conosco, amém? As crianças que quiserem vir se assentar aqui à frente, pode vir. Porque essas crianças são educadas no Senhor, não é mesmo? Crianças que podem ficar perto do altar, né? Sem problema nenhum. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, cada dia que passa, eu observo o agir de Deus. Eu estava dizendo para o pastor Francisco hoje à tarde, que eu estava orando e falando com Deus, por que nós ainda duvidamos do poder de Deus? Eu estava falando com ele: Deus, o Senhor é tão maravilhoso. E eu estava dizendo isso porque Deus, Ele ouve tanta oração. Eu estava falando isso com o Francisco, eu estava orando e agradecendo a Deus e pedindo a Deus perdão, porque Deus, Ele fala conosco a todo momento e nós não ouvimos. Eu estava buscando de Deus uma mensagem para hoje, e imediatamente a hora que eu pedi, Deus me deu, mas eu achei que não é essa a mensagem. E eu passei orando e falando com Deus: Deus, fala comigo, e Deus já tinha falado um tempo. Deus, fala comigo, e eu fui lendo, nada. Quando foi ontem à noite, eu conversando com a pastora Flávia, eu disse para ela assim: Deus sempre me dá a palavra amanhã, porque eu quero que Deus fale aos corações. E quando a pastora Flávia abriu a boca, falou assim: mãe, prega sobre isso e isso. Eu disse: não é possível, Deus já falou comigo lá atrás, eu estou pirrando, né? Aí, quando ela falou isso comigo, eu falei: poxa vida, Deus já falou comigo há muito tempo e eu estou aqui ainda falando. Ele fala: Senhor, quantas vezes nós cometemos isso, não é mesmo? E quando chegou aqui que eu preguei hoje pela manhã essa palavra, eu pude testificar que realmente essa era a palavra que Deus queria para hoje, para o nosso coração. Por isso que eu quero que você preste muita atenção. E eu fui refletindo e vendo como Deus tem falado em cada culto e como que as pessoas não estão percebendo, assim como eu não percebi. E Deus já tinha falado comigo, e eu vejo que muitas pessoas, elas ainda não prestaram atenção naquilo que cada palavra que nós vamos falando é profético, e Deus está falando ao nosso coração de uma forma tremenda. Então não perde uma vírgula daquilo que Deus está falando, porque só não recebe
que Davi, olha, eu quero que junto com as crianças, os tios também se assentem, né? Para dar uma conduzida, porque são crianças educadíssimas, finíssimas, maravilhosíssimas, mas tem que ser controladíssimas, porque senão nós vamos ir controlando em nome de Jesus, no Espírito, né? As maiorzinhas vai ensinando os menorzinhos, né? E nós vamos assim ter um culto maravilhoso, já estamos tendo um culto maravilhoso, né? Para a glória de Deus. Mas, quantos aqui conhecem a história de Davi? Diga amém. Davi é um homem que Deus, ele chama Davi de segundo o coração de Deus. É especial demais isso. Quando a gente fala de um homem assim, quem não conhece a história de Davi deve pensar assim: nossa, um homem segundo o coração de Deus deve ser um homem assim que, meu Deus do céu, né? Se Deus falou que ele é segundo o seu coração, a gente pensa assim: nossa, é um santo, é um homem. Tem gente até que tem. Existe o São Davi? Eu não conheço muito assim de santo. Conheçam? Tem São Davi? Não? Ou ficou um santo para trás. Mas, na verdade, deve ter em outros países, né? Porque tem santos que no Brasil não existem, que em outros lugares não existem, que outros existem, né? Que é de acordo com a tendência daquela cidade, daquele país. Mas, na verdade, Davi, antes de eu conhecer a palavra do Senhor, eu pensava assim que Davi era realmente assim, um homem que não tinha pecado algum, que não tinha nada para ninguém poder feito. Eu pensava assim. Mas quando eu fui ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, eu observei que Davi, ele cometeu pecados gravíssimos, gravíssimos. Davi foi um homem assim que ele teve muito poder, vencia todas as guerras, um homem que matou um leão e um urso no poder do Espírito Santo, um homem que tinha uma sabedoria muito grande, um entendimento muito grande. Deus usava Davi numa unção tão forte que Davi dedilhava a harpa e os demônios manifestavam. Vai prestando atenção na história para você ver como que nós nos parecemos com Davi e como que nós devemos agir como Davi agiu. Porque, na verdade, Deus está procurando, não são santões, sabe, aqueles tipos que são chamados santões, mas Deus está procurando adoradores que são verdadeiros, que são pecadores, mas que não vivem no pecado. E é isso que Deus quer falar conosco. Diga isso: todos pecaram. Eu sou um pecador, mas eu não vivo no pecado. Então é isso, a história de Davi conta que Davi era um homem que Deus usava assim tremendamente, um homem que fez a maioria dos salmos, um homem que cantava e adorava a Deus, um homem que dançava na presença de Deus. Não pode ser qualquer homem. Ele era um homem muito ungido do Senhor. Mas Davi, ele foi recebendo tanto de Deus, que ele começou a se achar. Sabe assim, quando a gente começa a se achar? Sabe naquela empresa que você trabalha, você começa a fazer muito bem o seu trabalho, você começa então a se achar? Vai identificando ele, porque nós corremos esse risco constantemente. Sabe assim, quando a gente está na obra de Deus e que a gente está fazendo e que está sendo elogiado, está sendo assim, visto, porque a lâmpada, luz não consegue ser escondido. Quando a gente começa a brilhar e de repente a gente acha assim: nossa, eu sou o cara, né? Nossa, eu sou o cara. E a gente começa a se achar. Assim Davi também, ele começou a se achar. Davi era um homem que não pedia uma batalha, uma guerra. Mas de repente Davi, ele achou assim, achou que ele poderia simplesmente colocar alguém para fazer o serviço dele e falar: hoje eu vou descansar. Mas não era tempo de descanso, não é hora de descansar. Nós estamos em guerra, olha, nós estamos numa grande batalha e de repente tem pessoas que querem descansar. Olha, eu estou sendo abençoado, eu estou sendo usado, né? Quantos de nós, em alguma área da nossa vida, nós nos achamos, nós nos sentimos e de repente o diabo começa a agir justamente nessa hora? Porque tudo que nós temos e somos e temos é de Deus. Amém, igreja? Quem está acordado, diga amém. Tudo que nós fazemos para Deus é Ele mesmo que nos dá condição de fazer. Então, na verdade, quanto mais nós fazemos para Deus, quanto mais nós somos usados por Deus, quanto mais Deus nos dá, nós
temos que nos sentir no papel de simplesmente servo. Simplesmente servo. Se nós crescemos um pouquinho, o diabo começa a entender, chegou a minha hora. Mas em nome de Jesus, diga isso, para trás de mim, Satanás. Porque nós precisamos entender. Olha, existe um momento na vida do ser humano que ele acha assim, é a mesma coisa quando a pessoa está sendo liberta. Quando está sendo liberto, passou 1 mês, 2 meses que está sendo liberto daquilo, ele já acha que já venceu, já está numa boa, sou o cara, eu venço, e de repente é o começo da queda. Ela não é igreja. Porque o que nós precisamos entender é que nós dependemos de Deus. Essa dependência de Deus ela é tão forte que quando nós saímos um pouquinho debaixo das asas do Senhor, o diabo nos pega. O diabo é como aquele, sabe, aquela ave que está por cima. Ela está voando, mas ela está percebendo o que está acontecendo embaixo. Às vezes a gente assiste alguns documentários de peixe, de animais. Eu gosto muito de assistir essas coisas de animal. Quando eu estou cansadíssima, eu gosto de ligar a televisão e assistir esse negócio dos bichos, dos animais. E às vezes eu vejo assim, aqueles peixes lindos estão nadando, e de repente, uma brechinha que eles dão, aquele outro vem de cima assim. Não é assim? Assim que Satanás faz com o ser humano. Presta bastante atenção, porque Deus falou comigo, Ele vai falar com você nessa noite, amém? Então não perde tempo, nem pisque, nem chore, porque aliás chorar você até pode. Na presença do Senhor você pode. Mas por favor, nem pisque agora, porque Deus Ele quer fazer uma obra tremenda na nossa vida, na nossa história. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender uma coisa. O diabo, ele espera só a hora que você sai debaixo da dependência de Deus. A Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Enquanto nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós temos descanso em Deus. Mas qualquer momento que você começa a se achar, começa a achar que é alguma coisa, amado, e sai debaixo da asa, aquele inimigo de nossa alma vem e pesca. Nós precisamos entender algo tremendo. Abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha, Davi, ele começou a se achar. Eu já matei o urso e o leão, toda a batalha que eu estou nela, eu venço. É ou não é? A história de Davi não é assim? Toda a batalha que eu estou, eu venço. Deus me deu essa autoridade, e todo lugar que eu vou, Deus me dá vitória. Mas acontece que um momento de deslize de Davi, ele diz assim: hoje eu não vou na batalha. Sabe aqueles dias que você disse, eu não vou à igreja, hoje eu vou descansar, não é mesmo? A gente até escuta pessoas dizendo assim, tem tantas pessoas que faltam culto, por que eu não posso faltar, não é mesmo? Por que a tendência do ser humano é sempre se comparar aos piores? Por que a tendência do ser humano é sempre se comparar com o pior e querer ser o melhor? Eu sempre me baseio nos melhores. Eu não aceito ser para baixo, é para cima. Irmão, entenda isso. Você, olha, todos nós que estamos aqui, e as crianças que me ouvem, não aceitam nunca ser igual e nem ser para baixo. A média tem que ser para cima. Amém, amado? Olha, é de cima, é para cima. A minha tendência é crescer, é ser a excelência. Amém, igreja? Quem quer me acompanhar, bata a palma da glória a Deus. Atrás de mim, Satanás, não aceita a mediocridade, não aceite a mesmice, não aceite se comparar com o pior. Amém? Não tem esse negócio de falar, mas fulano ficou em casa, por que eu não posso? Fulano é o frouxo. Você quer se comparar com o frouxo? Então não seja o pior. Se compare com aquele que vem todos os dias, que vem na escola bíblica dominical, que assiste todos os cultos, que é um guerreiro, que luta na batalha, que aonde está, ele está orando, ele está observando, ele está vigiando, porque está debaixo das asas do Senhor. Amém, igreja? Olha, vigia, porque quem se compara com medíocre é. Não estou xingando ninguém, eu não estou julgando, eu estou ensinando a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz aqui, sabe, que Davi ele tirou para descansar. Eu observo algumas pessoas, eu fico assim meio incomodada com algumas coisas, apesar de que eu
sei que é o tempo, é a palavra de Deus, é que vai fazendo com que o amadurecimento chegue. O amadurecimento da nossa vida chegue. E o que Deus está mostrando é o seguinte, que Davi, ele tira para descansar numa hora que não é hora de descansar. E o que acontece é que Satanás, ele já estava armando a cilada para Davi, porque o diabo está atrás de quem cresce, não é de quem está medíocre, porque o medíocre é dele. O diabo está de olho, sabe o quê? É em mim e você, mas para trás de mim, Satanás, porque para minha frente é só vitória e bênção, amém? O diabo está vendo que você é uma bênção. Está fraco demais. Peraí, vou repetir, vou te dar a oportunidade de receber. O diabo sabe que você é uma bênção. O diabo sabe que você está buscando a Deus. O diabo sabe que você está prestes a receber grandes vitórias. Mas agora chegou a hora de vigiar, meu amigo. Chegou a hora de vigiar, minha amiga. Porque o diabo não está feliz com aquilo que você está fazendo, com aquilo que Deus está te dando. O diabo não está feliz com aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Cuidado, porque Ele quer te dar um descanso. E nós todos precisamos de descanso. Eu estou precisadíssima de um descanso. Mas eu quero descanso na hora de Deus. Eu não posso descansar enquanto estamos em guerra. Precisamos observar isso. Enquanto Davi tirou a bendita das férias, ele disse: eu vou hoje, eu não vou para a guerra. Vocês vão sozinhos, porque hoje eu vou descansar. Satanás já tinha preparado tudo para o rei Davi. Satanás já tinha preparado, fica aí que eu vou preparar para você o banquete. Cuidado, porque tem pessoas trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Agora eu te digo, Davi ficou em casa, de repente na sua janela, em casa mesmo. Olha, tem gente que diz: mas pastor, eu não fiz nada errado, eu não fui para boate, eu não fui para lá, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas cuidado, da janela do seu quarto, como a música do Gilberto diz, da janela do seu quarto pode aparecer o inimigo. Davi estava lá deitado na sua cama, de repente ele levanta para a janela. E quem quer ver? O pecado. Da janela, ele não precisou descer as escadas, ele não precisou sair do palácio, ele não precisou de nada. Ele simplesmente fez o quê? Ele olhou pela janela, ele estava de folga e o diabo pintou tudo direitinho. Betseba tira para tomar banho na horinha que Davi abre a janela. E eu quero te dizer, olha, não fique bobo achando: mas eu só estou em casa, pastor. Por que você não está indo na igreja? Ah, pastor, eu estou fazendo nada de errado. Eu estou em casa. Em casa você já está errado. Você precisa entender o que Deus quer falar com você. Davi estava em casa. Olha, tem um ditado antigo que diz assim: olha, pode o passarinho pousar no seu ombro, na sua cabeça, ou seja onde for, mas fazer ninho ele não pode. Amém, irmão? Só faz ninho se você deixar. O ato dele vir pousar é involuntário, mas o ato de fazer ninho já é você que deixou. O pecado é assim: ele é o passarinho que vem e pousa. Agora cabe a mim e você fazer só para trás de mim, Satanás. Aí não faz ninho. E o que o diabo fez é que pintou muito bonito a cena para Davi cair. E Davi caiu igual um patinho. Ele caiu e pegou no adultério, mandou chamar Betseba. Por quê? Porque ele era o rei. Porque ele estava se achando: eu sou o rei, eu sou poderoso, traz para mim aquela mulher. Aquela mulher é uma mulher casada. Traz para mim a Betseba. E ele adulterou com aquela mulher. E ainda manda matar o marido daquela mulher e fica com aquela mulher. Meus irmãos, se talvez eu colocasse o microfone na sua boca e dissesse: o que vamos fazer com Davi? O que Davi merece? Deus manda Natan na casa do Davi e pergunta para Davi: Davi, ele conta a história, porque o pecado cega a pessoa. Diga: o pecado cega. Davi estava cego. E a Bíblia diz que Deus manda Natan na casa dele.
e diz: Natan, Davi, está acontecendo isso. O que faz com esse homem? Ele diz: que é isso? Tem que mandar matar? Manda matar esse homem. E Natan diz: olha, eu vou te dizer, esse homem é você. Porque nós gostamos muito de olhar o pecado dos outros, mas esquecemos de olhar os nossos. Esquecemos de fazer. Às vezes tem pessoa que eu acabo de pregar e diz: pastor, nossa, que bênção, eu queria que fulano estivesse aqui. Dá vontade de perguntar se não falou nada com você. É fulano que tinha que estar aqui, mas Deus trouxe para você. Essa mensagem é para mim e para você. Amém, igreja? Amém. E o que acontece? É que Davi, ele caiu em si. O que fez Davi ser considerado homem segundo o coração de Deus, não foi porque ele tocava harpa e os demônios manifestavam. Presta atenção nisso, igreja. O que fez Davi ser chamado segundo o coração de Deus, não foi porque ele matou o Simeão. Não. Nossa, ainda bem que está sendo gravada essa mensagem, porque o Espírito Santo está falando comigo muito forte. Não foi chamado como segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que vencia todas as guerras. Não. Sabe o que fez Davi ser chamado segundo o coração de Deus? Porque Deus manda Natan na casa, o profeta na casa de Davi, para atacar o pecado na cara dele e falar: você está em pecado. E sabe o que Davi faz? Ele toma uma decisão que nós precisamos entender. Ele toma decisões impressionantes, o que faz ele ser chamado segundo o coração de Deus. Primeiro, quando Natan chega, ele recebe Natan. Quando Natan fala com ele do pecado dele, ele cai em si. Ele não manda Natan embora. Ele poderia ter falado: eu sou o rei que vem se ligar na minha casa, jogar pecado na minha vida. O que você tem com a minha vida? Quantas pessoas nós já procuramos e nem quis abrir a porta da casa para a gente entrar? Quantas pessoas elas caem numa cilada dessa? A gente encontra na rua e nem cumprimenta a gente como se a gente que tivesse pecado. Porque o que fez Davi ser consagrado como homem segundo o coração de Deus, sabe o que foi? É porque ele foi humilde. Ele chegou para Natan e recebeu Natan. E quando Natan disse: esse homem é você, ele caiu em si. Ele pede perdão a Deus. Ele diz para Deus no Salmo 51, ele começa: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Imediatamente ele cai em si. Imediatamente aquele homem toma uma decisão e ele diz: me purifica do meu pecado. E ele começa a falar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele entendeu que o coração dele era sujo. Irmãos, quantos corações sujos que vieram lá do mundo e continua sujo dentro da igreja. Pensamento de prevaricação, pensamentos malignos, pensamento de promiscuidade, pensamento sujo, coração sujo, coração e mente sujo, e permanece dentro da igreja. Sabe o que vai fazer de mim, de você, um coração segundo o coração de Deus? Não são as obras que nós estamos fazendo, não
sacrifícios agradáveis a Deus é o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezará a Deus. Sabe o que ele diz? Deus não virou as costas para Davi quando ele pecou. Deus não virou as costas e condenou a Davi. O Senhor, conhecendo o coração daquele homem, que lançou por terra. A consequência do pecado, ele sempre vem, amado. Consequência de pecado sempre vem. Davi, ele teve um filho com Betseba, e esse filho não prosperou. Betseba perdeu aquela criança, porque era fruto do pecado. Mas quando veio Salomão, que era filho de Betseba com Davi, oh aleluia, que já tinha sido dentro da bênção, feito uma aliança, Deus diz: olha, você não vai construir templo para mim não, Davi, porque você é um homem de guerra, muito sangue já saiu através de você, porque ele era um homem de guerra. Mas ele disse: olha, daquele que vem de você, Salomão vai construir o templo. É Salomão que no tempo dele eu vou fazer cessar a guerra. Meus irmãos, aquilo que nós plantamos hoje, nossos filhos vão colher com abundância. Nossos filhos vão colher a bênção de Deus naquilo que hoje nós estamos plantando. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você hoje pode colher. Olha, você hoje pode estar plantando a submissão. Entender que eu e pastor Francisco somos autoridade sobre a sua vida. Que nós temos autoridade de dizer para você que você está em pecado. Sim, e mas também entender que nós amamos você que está aqui. Nós não queremos a sua derrota nem seu fracasso, mas nós estamos aqui como autoridade de Deus para te abençoar, para dizer para você que o caminho que você está seguindo é errado, mas volte para o caminho, porque Deus tem reservado o melhor dessa terra para mim e para você, igreja. Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz aqui no Salmo 51, no final, ele diz: olha, Davi, ele diz: reconstrói os muros. Meus irmãos, para que serve o muro de uma casa? A Bíblia diz que nós somos casa de Deus. Diga: eu sou casa de Deus, morada de Deus. Nós somos a casa de Deus, mas é preciso que tenha muros. O diabo está como aquele cão que quer entrar dentro da sua casa. O diabo a todo tempo está procurando uma brecha para entrar nessa casa, porque o diabo, ele é ladrão. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio matar, roubar e destruir. Vamos dizer isso? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ladrão, amado, não pede licença para entrar na casa. Ladrão, deixa eu te dizer, ele não fala para você, liga e fala assim: olha, você deixa a porta aberta que amanhã eu vou entrar aí. Não. O diabo não marca falando assim: dia tal eu vou entrar na sua casa. Não. Ele anda através de brecha. É ou não é? Os muros têm que ser restaurados na nossa vida. Que são os muros? Muro é oração. Muro é jejum. Muro é vigilância. Muro são os votos. Muro é você entender que Deus estava em cima e você embaixo. Muro é vigilância completamente. O diabo, ele fica procurando brechas para ele entrar de alguma forma, entrar dentro dessa casa e roubar a fé, roubar a alegria, roubar a esperança, roubar a força daquele que serve a Deus. Cuidado. Davi diz: Senhor, restaura os muros. Sabe por quê? Porque quando está no pecado, para de orar. É ou não é? Quando está no pecado, para de orar. Quando está no pecado, para de vir na igreja. Quando está no pecado, a primeira coisa que tira é o quê? As coisas de Deus. Porque o diabo roubou. Mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo, ele está restaurando os muros. Aleluia. O Espírito Santo está restaurando os muros da nossa vida, para que o inimigo não tenha mais poder para roubar aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma unção sobrenatural. Deus te deu unção, igreja. Deus te deu autoridade. Deus te deu poder. E isso sabe para quê? Para vencer as obras de Satanás. É isso que a
neste momento. E agora, você vai pedir para o Senhor, assim como eu, que restaure os muros da sua vida. Restaure os muros. Fala para Deus: Senhor, restaura os muros da minha vida. Fala com o Senhor: Senhor, venha criar em mim um coração puro, um espírito inabalável. Com os olhos fechados, vamos fazer esta oração. Meu Deus e meu Pai, Senhor, a tua palavra diz que Davi, ele não era um homem perfeito, mas ele tinha um coração que o Senhor podia trabalhar, meu Pai. Ele tinha um coração, meu Deus, que o Senhor podia fazer o que quisesse com ele. E é isso que o Senhor procura hoje, meu Pai. Os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E adorar em verdade, meu Pai, é realmente atitude. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha criar um coração puro, meu Pai. Tira tudo que é impuro, tira tudo que é do mundo, tira tudo aquilo que não procede do Senhor, do coração, da mente dessa pessoa. E faça, meu Deus, com que os muros sejam restaurados. Restaura os muros da nossa vida, meu Pai. Restaura para que o inimigo, quando olhar para os muros, ele puxa, meu Pai. Porque é um crente cheio do Espírito Santo, o diabo não pode tocar. Um crente, meu Deus, cheio das obras do Senhor, o diabo não pode tocar. Ó Deus amado, que o Senhor venha nos colocar como verdadeiros, meu Pai, diante do Senhor. Pai, perdoa as nossas fraquezas. Igreja, começa a pedir perdão ao Senhor. Vai falando com Deus: Senhor, me perdoa. Fala com Deus: perdoa os meus maus pensamentos, sentimentos. Fala com Deus para que Ele venha lavar, limpar. Deus, em nome de Jesus, venha nos limpar, venha nos lavar nessa hora, meu Pai. Venha purificar nossa vida, meu Deus. Senhor, passa da cabeça aos pés agora, nos limpando, Senhor. Pai, a tua palavra diz que o Senhor guarda a mente e o coração. Pai, que o Senhor possa guardar isso, meu Pai, e fazer de cada um de nós vasos preciosos para o Senhor. Deus, nos limpa, Senhor, totalmente. Nos lava totalmente, meu Pai. Nos purifica totalmente, meu Deus, para que possamos